E abra sua Bíblia, no texto que nós lemos hoje, que abrimos o culto, no Salmo 42. Eu vou ler mais uma vez para que você grave, que você preste atenção. Salmo de número 42. Quando estiver lendo, tente se transferir para esse momento que esse homem estava passando. Salmo de número 42, do versículo 1 ao versículo 11. Todos acharam aí? Temos o pessoal aqui de Vista Alegre, né? Pessoas amigas. A Valéria falou: poxa, estava olhando para você, você era tão gordinho. Quando eu conheci você, você era tão magrinho, cabeludo. Eu era cabeludo, né? Mas foi um elogio, ela não estava zombando de mim, lembra? Mas são amigas aí da minha família, sempre torceram tanto por mim, oraram tanto por mim, continuam orando. Eu sou grato a Deus pela vida deles. Salmo 42, a nossa versão um pouquinho diferente, lá de Vista Alegre, mas dá para entender aí. Diz assim o texto sagrado: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma, diz o salmista, anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo onde está o seu Deus. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava, diz o salmista, ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, diz o salmista, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Aí ele ora: conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco nesta manhã, nos ajuda, nos renova. Todos que estão aqui de alguma maneira têm enfrentado lutas, problemas, tribulações, passado por sofrimentos, cada um de uma maneira, Deus, que o Senhor possa me usar nesta manhã, a tua palavra, a vida deste homem que estava numa situação tão difícil, para motivar, para renovar a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, amém. Aí você pode sentar. Meus irmãos, existe um consenso de que este salmo ele foi escrito pelos filhos de Corá. Quem acompanhou aí a novela, né, da Record, sabe bem quem foi Corá, né, aquele que se rebelou contra Moisés. Deus então o mata, mas poupa os seus filhos, e eles viviam no templo adorando, louvando a Deus.
Mas tem outros estudiosos que entendem que este salmo foi escrito por Davi quando ele estava sendo perseguido por Saul. Bom, saber quem escreveu este salmo não é o mais importante. O mais importante é o conteúdo deste salmo. Amém? Então vamos tratar este homem como salmista. Fica melhor. Eu já preguei em cima deste salmo pouco tempo atrás aqui na igreja. Quem faz anotações vai perceber isso. Mas nessa manhã Deus tem muito mais coisas a nos ensinar. Eu me aprofundei mais neste salmo. Lembro este salmo outra vez, observei o quanto ele é pertinente para a vida da igreja, para esses dias, e percebi também o quanto é contagiante o desejo que esse homem tinha de estar na presença de Deus. Como é contagiante. Então observe primeiramente o versículo 1. Vamos começar a nossa exposição. Ele diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma, diz ele, anseia por ti, ó Deus. Sabe qual é o quadro aqui desenhado pelo salmista? Quando uma corça estava sendo perseguida pelos seus caçadores, e estes a perseguiam com cães, a corça corria desesperadamente para encontrar o rio, um desespero total, para aí então renovar as suas forças e continuar. Então nessa perseguição, ela desesperada corria para o rio, para beber água, renovar as suas forças e continuar. Ou seja, diante dessa circunstância, a corça buscava a água para renovar as suas forças. Então, da mesma forma, o salmista age diante do Senhor. O texto não deixa claro qual seria a tribulação que o salmista estava sofrendo. O texto não deixa claro. Só deixa claro que o que ele estava passando o fazia sofrer muito. Pois imagine uma pessoa, imagine isso, ficar chorando todos os dias por conta de um problema, de dia e de noite, ao ponto de ele falar o seguinte no versículo 3, marca este versículo e diz: minhas lágrimas, olha só, visualize o que ele está passando, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Quem aqui já sofreu dessa maneira? Ao ponto de suas lágrimas se tornarem o seu alimento. Sem falar das pessoas que zombavam dele dizendo: onde está o seu Deus que não te ajuda? Então, dentro deste contexto que esse homem declara o versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ou seja, assim como a corça corria desesperadamente para o rio quando estava sendo perseguida, para renovar as suas forças e continuar, esse homem também, diante dos seus sofrimentos, ia para a presença de Deus desesperadamente para renovar as suas forças e continuar. Versículo 1 e 2: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aí ele pergunta: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Entrar na casa de Deus, contida isso no templo. Não sabemos o que esse homem estava sofrendo, como disse. Provavelmente uma enfermidade. E mais, o seu problema o impedia de estar na casa de Deus, o adorando. Ele não podia ir na casa de Deus por conta deste problema. Por isso que ele diz no final do versículo 2: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Havia um problema na vida dele que o impedia de ir na casa de Deus.
Versículo 4 ele diz: quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Ele estava angustiado, porque o seu problema o impedia de estar na casa de Deus. Então, quando ele se lembra disso, ele fica angustiado. Meus irmãos, eu acho interessante que quanto mais esse homem sofria, quanto mais ele chorava, ele ansiava estar na presença de Deus. Esse homem que estava impedido de ir à casa de Deus, mas ele estava ansioso para ir, mesmo diante do seu problema. Aí, meus irmãos, quando eu vejo um homem como esse, chorando de dia e de noite, por conta do seu problema, ao ponto de ele dizer que suas lágrimas tornaram seu alimento. Quando eu vejo o ansioso estar na presença de Deus, com sede do Deus vivo, querendo saber quando ele poderia entrar na presença de Deus, angustiado, pois agora ele não está podendo adorar a Deus como ele costumava fazer, conforme nós lemos no versículo 4. Quando eu olho para a atitude desse homem, para o desejo dele, e quando eu converso com alguns irmãos e vejo seus problemas, que não se comparam com o do salmista, que nada os impede de estar na casa de Deus, eu observo que estes, diferente do salmista que estava angustiado por não poder adorar a Deus, muitos desses não estão nem aí. Tanto faz se vem à casa de Deus ou não. Ao invés de correrem para a presença do Senhor, como o salmista fez para renovar suas forças e continuar sua caminhada cristã, fazem justamente o contrário. Muitos se afastam de Deus, que é pior, se afastam da igreja, e nem ao menos se lembram dos momentos que já tiveram com Deus, como o salmista se lembrava. Na primeira parte do versículo 4 ele diz: quando me lembro destas coisas. Que coisas? Ele fazia na casa de Deus, dos momentos que ele passou na casa de Deus, agora ele não podia estar. Ele chora angustiado. Estamos diante de um homem que queria estar na casa de Deus, o adorando, mas não podia. E às vezes nos deparamos com um monte de crentes que podem vir à casa de Deus para adorá-lo, mas não querem vir. Não é que existe imbecis, é porque não querem vir. Crentes que não se sentem angustiados por não estarem na casa de Deus, como o salmista se sentia. E isso para mim é complicado, difícil de compreender. Mas eu acredito que o grande diferencial desse homem, nós vemos no versículo 1 e 2, aqui está o grande diferencial. Veja o que diz o versículo 1 de novo: como a corça, o que? Anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Versículo 2, a minha alma tem o que? Sede de Deus, do Deus vivo. Esse homem ansiava por Deus, esse homem tinha sede de Deus. Meus irmãos, o que me impressiona nesse homem é que nada que ele estava sofrendo foi capaz de tirar esta sede por Deus, este anseio em estar na sua presença. Nada. Mesmo ele estando numa situação tão difícil, mas isso não foi capaz de tirar o seu desejo, a sua sede, o seu anseio de estar na presença do Senhor. Nos versos 5 e 6, esse homem está em uma guerra tremenda, uma guerra interior. A tristeza em seu coração, sua alma está perturbada. Veja o que diz versículos 5 e 6. Ele olha para dentro de si, numa guerra tremenda, e diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Veja o que ele diz agora: põe a sua esperança em Deus. É uma guerra que ele está vivendo aí dentro de si.
Pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Versículo 6, a minha alma está profundamente triste, é fato isso. Por isso o quê? Porque a alma está profundamente triste. Por isso me lembro desde a terra. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Nada disso também tirou sua esperança no Senhor. A perturbação da sua alma não tirou. No meio da sua profunda tristeza e perturbação, ele olha para dentro de si e diz para a sua alma, isso é tremendo. Ele não estava bem, ele estava profundamente triste, desanimado. Mas veja o que ele diz para si: põe a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Meus irmãos, quantos crentes que têm conversado e que estão sem esperança, e perderam a esperança por causa das lutas do dia a dia, dos problemas, das dificuldades do dia a dia. Pedro, em sua carta, escrevendo para crentes que estavam passando por muitos sofrimentos, diz algo sobre a esperança que é muito interessante. Abra lá comigo, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele diz algo sobre esperança que é muito importante. Precisamos considerar isso. Ele também está falando para crentes em um contexto de sofrimento. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Espera você achar. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro fala de uma esperança viva. E por que essa esperança é uma esperança viva? Porque Pedro está falando de uma esperança na vida eterna, no qual não terá fim, na qual nunca acabará, pois é a vida eterna. E o que é esperança? É ter confiança de que algo bom acontecerá. É algo, alguém que é alvo de uma expectativa. Então, quando é que a nossa esperança, ela é uma esperança viva? Quando ela está focada em alguém ou em algo que sabemos que nossa esperança nunca será frustrada e nunca morrerá. Por exemplo, ter esperança em Jesus. Essa esperança nunca vai morrer. Ter esperança na vida eterna, que nós iremos para o céu, que Jesus vai voltar. Acreditar nisso, confiar nisso, nos proporciona sempre a termos uma esperança viva. Mas o grande problema é que muitos de nós, a nossa esperança está muito mais focada nesse mundo do que nas coisas que se tem acima. Muitos de nós focamos mais a nossa esperança nesse mundo e não em Jesus, em sua salvação, em sua volta. Portanto, quando estamos, e aqui está o grande problema, diante das tribulações, lutas do dia a dia, sofrimentos, angústias, tristezas e perturbações da alma, essa esperança terrena, focada apenas nesse mundo, não é suficiente para nos manter esperançosos. Ou seja, essa esperança mundana, terrena, acaba morrendo. Não é uma esperança viva. A esperança que mantinha o salmista esperançoso e que faz declarar: pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus, é justamente uma esperança viva. Aqui está a diferença.
Por isso que ele continua firme, em meio à tribulação e sofrimento. Veja o que ele diz no versículo 5 e 6, voltando para o texto mais uma vez. Veja o que diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Olha a esperança viva aí. Pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Fato. Olha o que ele faz: por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Por mais que ele estivesse triste, e ele estava, sua esperança estava sempre viva, pois estava focada em Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. A esperança é dessa esperança que nós precisamos. Meus irmãos, enquanto estivermos aqui na terra, eu tenho falado isso aqui por várias e várias vezes, seremos afligidos pelas mesmas coisas que o salmista estava sendo afligido. Não tem jeito. Tristeza, perturbações, angústia, choro. O verso 6 mostra claramente o que ele estava passando. Ele diz: a minha alma está profundamente triste. A minha alma está profundamente triste. Talvez nessa manhã você esteja assim. Talvez nessa manhã você esteja profundamente triste. Ou quem sabe, profundamente desanimado. Ou quem sabe, profundamente esperançoso. E qual é a solução para se manter firme, mesmo profundamente triste? Mesmo profundamente desanimado e mesmo profundamente esperançoso? Focar a sua esperança em Deus. Focar a sua esperança em Deus. Faça como o salmista, que no meio desta profunda tristeza olhou para Deus. Pelo amor de Deus, não fique olhando para os problemas, não fique olhando para a crise do país, não coloque a sua esperança em ninguém, não coloque a sua esperança em sua capacidade, mas coloque a sua esperança em Deus. Amém? Coloque a sua esperança em Deus. Ele não vai te decepcionar. Versículo 7. Ele diz: abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. A figura criada aqui pelo salmista é de uma onda. Imagina a onda do mar, que chama outras ondas, e todas elas unidas caem sobre ele. Essa é a ideia, o desenho, o quadro que ele desenha aqui. E o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte: eu não sofro só com uma situação. O meu sofrimento atrai outros sofrimentos. Isso não é verdade? Às vezes você está passando por um problema, aí atrai outros problemas. É a onda que vem e chama outras ondas. Essa é a situação do salmista. Mas tem algo ainda que me chama a atenção no salmista, versículo 8. Veja só o que ele diz no versículo 8: em meio à guerra, tribulação, tristeza. Ele diz no versículo 8: conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. E veja como ele termina: é a minha oração ao Deus que me dá vida. Diante de tudo isso que ele está passando, esse homem está orando. Ele está orando. Às vezes eu sei que as pessoas acham chato ficar repetindo sobre a oração. Você tem que orar, você tem que orar. Mas não tem como fugir disso, não. É o beabá do cristianismo.
Eu realmente não sei quando os crentes do século 21 vão entender que oração ela é questão de vida ou morte. É questão de vida ou morte. Se você não buscar viver uma vida de oração, você não vai perder a sua salvação. Fato, não vai perder. Mas a nossa salvação, isso é muito importante você compreender, não nos protege e não nos isenta de passarmos por situações como essa que o salmista estava passando. Não. Ela nos proporciona usarmos um benefício divino que nos ajuda a enfrentarmos situações como essa que o salmista estava enfrentando, ou seja, a oração. Você é salvo? Amém. Mas ela não vai te proteger, nem te livrar de passar por situações como essa. Mas é por conta da salvação que você hoje tem acesso à oração. Meu irmão, eu tenho aprendido algo sobre oração na prática. Tem coisas que eu coloco diante de Deus, peço, e Deus ele não evita, ele não me isenta naquela situação. Só que acontece, pelo fato de eu orar, ele me ajuda a passar por aquela situação. Ele não me livra, mas ele está ali comigo, me fortalecendo. Isso é o poder da oração. Mas o problema é que os crentes dos nossos dias querem enfrentar as lutas do dia a dia, as tribulações do dia a dia, os sofrimentos do dia a dia, o diabo do dia a dia, o pecado do dia a dia, as tentações do dia a dia, sem oração. E você não vai conseguir, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Por isso que muitos crentes, salvos em Jesus Cristo, mas que vivem, desculpe-me o termo, mas que vivem uma vida medíocre, pois não estão conseguindo enfrentar suas lutas. E se continuar vivendo desta forma, ou seja, sem ter uma vida de oração, vai continuar vivendo desse jeito, dependendo sempre que tudo esteja bem, para que ele esteja bem. Pois se as coisas não caminham bem, a primeira coisa que ele faz é se afastar da igreja. Primeira coisa. Aí, consequentemente, sua vida espiritual vai se afundando a cada dia. Pois não existe vida cristã solitária, não existe isso. Os que falam aí fora, esse novo movimento é diabólico. Não existe vida cristã solitária fora do corpo de Cristo. Se você está vivendo assim ou pretende viver desta forma, você está caminhando para um abismo. Precisamos estar juntos aqui. Às vezes, eu já passei por isso, já estive do outro lado. Às vezes você vem à igreja e a mensagem você já conhece. De novo isso, mas você é renovado na comunhão com os irmãos. Na comunhão. Porque na igreja, Deus usa todos os meios, a pregação, o louvor, um bate-papo. E às vezes você conhece com o irmão e Deus usa ele e fala o que está lá no seu coração que o pastor não falou. É o Espírito Santo. Essa comunhão é importante, eu nunca mais esqueço. Nunca mais. Certa vez uma mulher foi pregada em Vista Alegre e ela falou: imagine você tirar um dedo da mão e colocar ele dentro do guarda-roupa e guardar lá. O que vai acontecer com ele? Vai ficar podre. É assim que o crente fica fora do corpo. Eu fiquei pensando, o que será que esse homem estava passando? Que o fazia chorar de dia e de noite, ao ponto dele dizer: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Que coisa terrível! Você acordar pela manhã, chorar ao meio-dia, chorar à noite, chorava. E eu fiquei também pensando o que poderia acontecer em minha vida para me fazer chorar de dia e de noite. Pense nisso. O que poderia acontecer na sua vida? Pense aí. Eu certamente poderia citar para vocês nessa manhã algumas coisas, mas eu prefiro nem citá-las, pois só de pensar dói no coração. Mas eu também pensei, mas se porventura isso acontecer ou pode acontecer, como eu poderei suportar? Primeiro, focar a minha esperança no Senhor, como fez o salmista, independente de qualquer coisa
que possa vir a acontecer na minha vida, eu tenho sempre que focar, você tem sempre que focar a sua esperança no Senhor. Segundo, como eu poderei passar, se porventura situações assim vierem na minha vida, aos pés do Senhor, orando, pedindo a sua ajuda, seu consolo? Foi dessa maneira que os salmistas estão enfrentando sua luta, colocando a sua esperança em Deus e aos pés do Senhor orando. Agora, sabe qual foi a oração do salmista? Na primeira parte da oração, versículo 8: conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Primeiro, ele pede que o amor de Deus esteja com ele. Eu fiquei pensando, por que será que ele pediu isso? Que o amor de Deus estivesse com ele? Sabe por quê, irmãos? Porque existem lutas, e lutas individuais que enfrentamos, que nenhum amor demonstrado a nosso favor nos ajuda. O amor do marido não vai ajudar a esposa. O amor da esposa não vai ajudar o marido. O amor do melhor amigo não vai ajudar. O amor do irmão da igreja não vai ajudar. O amor do pastor não vai ajudar. Mas só o amor de Deus. Eu não sei o que vocês estão passando nesta manhã ou virão a passar, mas em tempos difíceis, peça para que o amor de Deus esteja sobre a sua vida. Isso é muito importante, se sentir amado por Deus nas lutas, porque eu percebo que uma das armas que o diabo usa é essa. Quando você está passando por uma situação muito difícil, eu sempre ouço isso: ah, Deus não me ama. Provavelmente estava sendo soprado no seu ouvido, os homens zombando dele: cadê o teu Deus? Quem sabe ele pensou: Deus não me ama, mas ele começa a orar pedindo que o amor de Deus estivesse na sua vida. Depois ele pede a Deus que a sua canção estivesse com ele. Por que ele pede isso? Porque geralmente são nesses momentos de lutas que deixamos de adorar a Deus. Não é verdade? Então ele pede ajuda a Deus. E talvez você seja assim nessa manhã. Talvez nesta manhã você esteja precisando, vou dizer assim, sentir, o amor de Deus. Peça a Ele em oração, como o salmista fez. Talvez as lutas tenham tirado de você a canção, o louvor dos seus lábios para louvar a Deus, mas fale com Ele nesta manhã. Pois foi isso que o salmista fez. Aí ele diz: é a minha oração ao Deus que me dá vida. Esse é a parte final do versículo. Agora é interessante também que depois de uma oração que demonstra tanta dependência de Deus, ele logo em seguida cai mais uma vez nas suas lutas interiores. Então ele continua orando, versículo 9 e versículo 10. Direi a Deus, isso é oração, para falar com Deus: minha rocha, por que te esqueceste de mim? Olha só a oração dele. Por que Deus sai vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos, olha só o que ele diz, sofrem agonia mortal. Os meus adversários zombavam de mim. Era algo que incomodava ele, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Mas logo sua esperança mais uma vez é renovada. E então ele declara para a sua alma perturbada, versículo 11: por que você está assim tão triste? Versículo 11: ó minha alma, veja que é uma guerra espiritual. Por que está assim tão perturbado dentro de mim? E ele olha para dentro de si mais uma vez e diz: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Meus irmãos, isso é vida de oração. Vida de oração é assim mesmo, é uma verdadeira guerra. Ele está diante de Deus alegre, feliz. E
depois vem as dúvidas, você é humano, mas é aquela luta tremenda. Meus irmãos, às vezes saio daqui aos domingos, depois de um culto abençoado, grato a Deus, e às vezes já na segunda-feira pela manhã, isso deve acontecer com você, quando acordo, e quando me deparo com as mesmas lutas, muitas vezes a tristeza, a angústia e as perturbações invadem minha alma. E como vencer isso dia a dia? Primeiro, coloque sua esperança no Senhor. É isso que o salmista fala. Segundo, viva uma vida de oração, como vivia o salmista. Amém? Agora, uma coisa é fato. É fato. Isso aqui é batata, usar um termo popular. Só age dessa maneira quem de fato, quem de verdade anseia por Deus, como esse homem ansiava por Deus. Tem que haver o mesmo desejo intenso pelo Senhor que o salmista tinha. Se não tiver, não age dessa maneira. E quem de fato tem sede do Deus vivo? Se não existir isso na vida de vocês, você não terá força, não terá vontade de agir como ele agiu. Versículo 1 e 2, para finalizar, vamos ficar de pé. Ele diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderia entrar para apresentar-me a Deus? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, todos nós, todos têm as suas lutas, cada um de uma maneira. Uns passam por dificuldades piores, uns choram mais do que outros, alguns estão mais perturbados do que outros estão mais tristes do que outros, mas enfim, enquanto nós estivermos aqui, essas lutas, tribulações, angústias da alma surgirão, não tem como escapar. Mas graças a Ti, ó Deus, louvado seja o Teu santo nome, porque existe, ó Deus, uma maneira de nós enfrentarmos isso. Eu não sei, e eu não vou ser desonesto com você, eu não sei se o salmista conseguiu sair desta situação. Eu não sei, mas ele está esperançoso e ele continua. Esse é o seu papel, não importa as lutas, as dificuldades, coloque a sua esperança no Senhor, viva uma vida de oração, fale para o Senhor das suas lutas, tristezas e decepções, porque a boa notícia nesta manhã que um dia tudo isso vai passar. Jesus Cristo, Ele vai voltar, e lá sim não haverá mais sofrimento, lutas, tristezas, tribulações. Lá sim, é essa fé, é essa esperança viva que deve existir no seu coração. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Que o Teu Espírito Santo continue falando agora sobre a Tua igreja. No nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus.